Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minha irmã. Hoje venho novamente celebrar junto com vocês e pedir, de certa forma, desculpa, né? Estava muito ausente, estava num caminho não bom, né? Não estava no caminho errado. Caminho não bom. Hoje estava olhando um texto. O texto, se bem me recordo, ele se... deixa eu ver aqui. O texto que eu estava lendo, ele estava falando assim, e andando por caminhos não bons. Aí eu falei, por que não falou o texto que estava andando por caminhos ruins? Caminhos ruins. Isso, acho que era Jeremias. Enfim, eu estava por esses caminhos. Entrando eu na igreja, nós falamos, meu Deus, que saudade do irmão. Tanto tempo que eu não vejo o irmão. O irmão estava desviado, tá? Como é que está a vida do irmão? Eu olhei e falei, eu te conheço. Aí estava vendo, né? A diferença quando a pessoa, pelo menos, quando quer saber alguma notícia, quer saber como realmente a pessoa está, pergunta como a pessoa está e deixa que a pessoa fala. Se tiver alguma pergunta específica, a pessoa vai diretamente na pergunta específica. Por exemplo, meu pastor chegou para mim e perguntou, meu filho, tudo bem? Como você está? Está direitinho? Eu olhei assim, mas ele falou com um jeito que parecia que queria que eu confessasse algo. Eu falei, pastor, tá tudo bem, mas tô com um pecado aí. Meu filho, estava com pecado? Sabia que estava pecando. Sabia que tu estava... Vamos fazer gabinete. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se um homem sabia que eu estava pecando, ele também deve saber qual é o pecado, né? Se ele sabe qual é o pecado e eu sou subalterno dele, servo abaixo dele, então ele, como orientador, só viesse até mim e falasse, abrisse o jogo segundo aquilo que ele pensa que sabe, ou sabe. Eu achei isso da posição de um líder muito ruim. Por quê? Porque se o líder ele está esperando que as pessoas cheguem, seus subalternos cheguem até ele para fazer o confessionário, ele não é um bom líder. Porque o bom líder é aquele que, ao ver, um bom pastor, aquele que, ao ver que a ovelha está com algum problema, ele vai até a ovelha, separa ela e cuida dela, trata com ela. Ao líder esperando a ovelha ficar perdida para ir atrás, o líder que fica esperando a ovelha desmaiar no meio do caminho, quebrar a perna, quebrar a cara no meio do caminho, e com ele ali esperando o quê para tomar as atitudes? Então, você, assim como eu, que está na posição de liderança, lidera algum grupo, está na direção da igreja, eu falo isso, mas para quem é pentecostal, para quem tem a doutrina bem próxima com a Assembleia. Não espere as suas ovelhas ficar perdidas. Os seus subalternos imediatos ou mais próximos
Não espere ele vir confessar. Porque a maioria das vezes o pecado ele tem que ser confrontado. Quem trabalha na parte de libertação, principalmente, eu, Hara, que eu admiro, que eu gosto, em particular, a parte de confrontar o íntimo espiritual da pessoa. Sabemos que a palavra liberta. Sois libertos mediante a palavra. Mas há quem diga que o confronto espiritual, a indagação espiritual, acelera o processo de libertação. Salvação é uma coisa, libertação é outra coisa. Nós vamos ver isso no deserto. No deserto estava lá um povo que foi tirado com mão forte de Deus através de Moisés, fazendo todos os milagres possíveis, fazendo tudo que era impossível para o homem, Deus operando forte e grandemente para libertação de um povo. Mas se você for ver na Bíblia, as pessoas não estavam salvas. As pessoas, elas não estavam livres no sentido de desapegar das coisas do mundo. Algumas pessoas, a Bíblia vem dizendo, aquele que não deixa o pai e mãe, aquele que não deixa o seu trabalho, aquele que não deixa o irmão, o filho, por amor de mim, não é digno de mim. As pessoas, quando elas estão presas nas coisas materiais, ela não pode viver o que Deus, o que Jesus nos oferece. O que Jesus nos oferece? Ele fala, eu vou na casa do meu pai, tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar e volto para trazer para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Muito bem. Nós sabemos que nesse tempo nós seremos corpos espirituais. Pode ser físico, mas espirituais. Nós teremos aquele corpo, a qual Jesus, depois de ressurreto, atravessava atravessava a parede no meio da reunião e falava, estou com fome. E comia, dizendo assim que o corpo era material, mas só que mesmo com portas fechadas, ele atravessava a parede, atravessava a porta de um jeito que nada material e físico impedia o agir, o acesso que dele precisava, mostrando que também, apesar de ser palpável, o corpo de Jesus também era espiritual divino. Jesus já estava na divindade dele. Tanto é que assim que ele ressurge, revivifica, assim que ele volta à vida, ele encontra com Maria. E ele fala, Maria, não me impeças, que eu ainda não fui para o meu pai. Mas depois que ele vai para o pai, ele volta. E tu sabe disso. A ressurreição de Cristo, por mais que ele já tinha se levantado, vencido a morte, ainda faltava ele ter com o pai para ganhar aquela glória que ele tinha antes de vir aqui na terra, dar-se por nós.
E o que eu quero dizer? Sendo assim, o confronto para a libertação é diferente da salvação que a palavra traz. A palavra de Deus traz salvação. Eu posso ser escravo, mas ser salvo. Eu posso estar em cadeias espirituais, mas ainda assim não perder minha salvação. Mas eu posso estar liberto, andando nas asas do vento e não ser salvo. Essa é a diferença de libertos e pessoas salvas. Acredito eu que nós temos muitos libertos, mas salvos só naquele grande dia que nós vamos saber quem foi salvo e quem não foi salvo. Costumamos falar que aquele que dorme no Senhor, aquele que dorme confessando ser crente, está salvo. Eu, dentro desse raciocínio, eu boto que ele está liberto. Morreu livre. Correto? Porque nós temos os pecados ocultos. Meu pastor me indagou, tu tá certinho? Eu falei, não, tô namorando. Eu tô me deitando com uma mulher que ainda não é minha mulher. Eu ainda não casei com ela. Mas esse é o pecado? Esse pecado, eu posso perder minha salvação, que está escrito aqui, ó. No céu, no reino do céu não haverá fornicador, mentiroso, feiticeiro e um monte de outros. Então, fornicador, estou no pecado de fornicação, arriscando. Mas aquele que pode fazer a boa obra e não faz, o negligenciador, também está pecando. Aquele que pode ajudar e não ajuda, este peca. Eita glória! Então você que é líder, está desconfiado. Você que é líder, está vendo? Não espera a ovelha vir chorar os seus ouvidos, não. Vai lá, tome a posição. Tu não é um anjo da igreja? Você não está de frente para o trabalho? Ah, mas eu não sou pastor. Mas você está de frente para o trabalho. Você é a dirigente, você é das crianças, você é de algum departamento. Se você é de algum departamento, se todos te conhecem como homem de Deus e mulher de Deus, então não vamos esperar as pessoas quebrarem a cara. Amém?